Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração, uma segunda oração de abertura. Fizemos aqui nos bastidores a segunda oração. Senhor Jesus, abençoe esta palavra, Pai. Use a minha boca e a boca de todos os que estiverem aqui, para que só seja dito aquilo que provém do Senhor, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que está embasado nas tuas santas escrituras, aquilo que é apoiado pela presença perceptível do teu Espírito Santo, que fala conosco, diz o Senhor, que não sabemos de onde vem, nem para onde vai o vento, mas ouvimos a sua voz, e assim é com o teu Santo Espírito também. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos ministra, obrigado pelo teu Santo Espírito que conduz a tua igreja aqui presente, ainda que em lugares diferentes, com o suporte tecnológico, todos presentes, Pai. Obrigado pela possibilidade de usar este suporte tecnológico para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja compartilhado, para que os testemunhos do que o Senhor tem feito sejam conhecidos nas vidas dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Leve esta palavra até onde o Senhor quiser, leve esta palavra até os confins, leve esta palavra aos que precisam dela, leve esta palavra, Senhor Jesus. Nós agradecemos pelo acesso que temos à Tua palavra, crendo que ela é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Messias, o nosso Redentor. Amém. Meninas, vamos lá. Só meninas aqui por enquanto, então vou tomar a liberdade de falar meninas. Vamos começar falando o que é a Bíblia e como ela chegou até nós, né? E como que este livro chegou até nós. Talvez algumas palavras que a gente ouve em hebraico não sejam assim tão famosas quando a gente ouve falar assim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bemidbar, não nesta ordem, né, porque eu troquei as duas últimas, mas quando a gente ouve a palavra Torá, a gente translitera para Torá, já fica mais tranquilo para nós. E tudo começa ali, na parte escriturística, tudo começa na Torá. Nós temos a Bíblia toda escrita em torno, a partir da Torá, e sempre com uma mesma finalidade, que é revelar o nome de Jesus. E os 5 livros que contém a Torá, nós normalmente em português chamamos de Pentateuco, eles, sabe-se, foram escritos por Moisés. Talvez com a ajuda de escribas, talvez foram complementados por outros homens inspirados pela palavra do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que atua no meio do seu povo desde sempre, o Espírito de profecia, mas nós sabemos que é por meio de Moisés que este registro começou a ser feito em suporte escrito. E nós temos uma possibilidade de Moisés ter existido por meio do século V, 15º antes de Cristo e do século 12º antes de Cristo. Existe ali uma briga um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas nós sabemos, portanto, que aproximadamente 3.400 anos atrás, provavelmente, 3.300 talvez, começou a ser escrito este registro que nós chamamos de escrituras sagradas. Ele começou a ser escrito quando o povo de Deus estava no processo de libertação do Egito. O povo de Deus já havia conhecido o Senhor, o ancestral deles, Abraão, havia recebido do Senhor uma aliança, uma promessa foi feita de que, a partir de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas e que ele teria uma descendência que seria numerosa como as estrelas ou como a areia do mar, que não se pode contar. E assim começou essa promessa a ser cumprida. E Abraão teve um filho que foi Isaac, Isaac teve um filho que foi Jacó, Jacó recebeu do Senhor um novo nome, se tornou Israel, Israel teve 12 filhos, e estes 12 filhos se tornaram os 12 patriarcas que formaram aquilo que hoje nós conhecemos como povo de Israel, a nação de Israel, que até hoje existe aqui no mundo, e saberemos que existirá até o final dos tempos, e que há algo ainda reservado para esta nação, para acontecer por meio desta nação, e hoje a igreja foi enxertada nesta nação. Agora, as escrituras, muitas pessoas dizem assim, como que elas foram escritas num tempo em que as línguas escritas estavam começando a se desenvolver? Então, nós temos uma coisa muito maravilhosa, que são
os registros arqueológicos e os registros historiográficos, nos mostrando algumas provas. Por que eu digo isso para vocês? Porque a partir do Iluminismo, né, quando o mundo começou a pensar de uma maneira mais racionalizada, o mundo saiu da Idade Média, que era dominada pela Igreja Católica e por aquilo que a Igreja Católica impunha como verdade a todas as nações que estavam submetidas ao seu poderio, principalmente a Europa, né, praticamente a Europa inteira. O povo começou a pensar de uma maneira diferente. E com o pensamento cartesiano, com o pensamento científico, chegou um momento em que o povo dizia assim: nós não podemos acreditar em nada do que está na Bíblia. Em absolutamente nada. Nós temos que tomar tudo o que está lá como mito e, a partir da revelação científica, ou seja, a partir da prova, nós passamos a aceitar o que é verdade. Então, nesse momento, ali dos séculos XVIII e XIX, a Bíblia foi tomada como assim, um livro de mitos. E aí, os arqueólogos e historiógrafos, né, historiadores, começaram a fazer algumas descobertas. Então eles diziam assim: Jesus não existe, Davi não existe, Salomão não existe. Tudo isso é inventado. Isso é tudo inventado. E aí eles começaram a fazer algumas descobertas, primeiro com muita dificuldade, porque a gente tem que lembrar que o Império Otomano dominava a região do Oriente Próximo, né, a terra onde fica Israel hoje. Então, os estudos alá ocidental, né, não conseguiam chegar ali até a terra para fazer as pesquisas, porque os islâmicos tinham um domínio e eram bastante fechados. Mas depois da Segunda Guerra, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, mas depois, com a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas se ampliaram muito com o domínio britânico ali na região. E muitas descobertas que já haviam sido feitas a partir do século XIX começaram a gerar provas inegáveis das coisas que estão escritas nas Escrituras. Quem crê não depende destas provas para crer. Mas aqueles que não creem, às vezes precisam de um empurrãozinho, de um sinal. Então, a primeira coisa é que eles falavam que o mundo acadêmico dizia: não podemos crer nem que os lugares, nem datas e nem pessoas citadas nas Escrituras existem. Mas eles começaram a localizar as cidades todas mencionadas no momento da conquista do povo de Israel na entrada da Terra Prometida. Então eu vou fazer aqui uma breve linha do tempo para dizer assim: nós tivemos a humanidade caída, Adão e Eva como sendo retratados os primeiros seres humanos, e a partir deles todo mundo que nasceu debaixo do pecado. Nós tínhamos homem e mulher feitos para conviver com Deus, para estarem na presença de Deus, mas eles que eram livres, eles tinham liberdade, diferente de quem mora no mundo que jaz do maligno hoje, que precisa da graça para obter a liberdade e alcançar o Senhor. Eles já tinham o Senhor, já estavam na presença do Senhor, mas por opção própria, eles quiseram se rebelar. Se rebelaram contra o Senhor, e então começaram todos os nossos problemas. A morte, nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente, mas a morte entrou no mundo, as enfermidades entraram no mundo, todos os sentimentos carnais, a carnalidade entrou no mundo, e aí nós temos a história da humanidade sendo narrada, conforme eu falei, a partir de Moisés. Moisés é quem recebeu esta revelação. Provavelmente outros homens que vieram antes dele, outros homens e mulheres, já tinham recebido muitos relances, porque muitos homens e mulheres conviveram com o Senhor antes dele, e o próprio Moisés retratou isso. Mas Moisés foi quem recebeu esta revelação contínua da história da humanidade, até chegar na história do povo de Deus. Então nós sabemos que Adão e Eva começaram a ter vários filhos. Os dois primeiros filhos já geraram um grande problema, que foi o assassinato de Abel por Caim. Então, já o homem homicida desde o começo. Nós temos alguns homens e mulheres que foram sendo resgatados do mundo de trevas, como, por exemplo, Noé, que conseguiu se aproximar do Senhor, ser reputado como um homem justo pela sua aproximação do Senhor, e teve 3 filhos, né? Nós temos a história da Arca de Noé, que são os 3 filhos de Noé sendo usados para povoar o planeta com as suas esposas, Noé com a sua esposa e os 3 filhos com as suas respectivas esposas, né? Que eram Cão, Sete e Jafé. E
Cão, Sem e Jafé. E Sem é muito interessante porque Sem é a raiz do povo semita. E aí a história vai andando para frente e nós chegamos até um homem chamado Abraão. Esse homem não morava na terra de Israel, ele morava mais para frente da Ásia, mais próximo da Ásia Central, na terra que hoje é próxima ali do Iraque. E este homem tem uma visão do Senhor e o Senhor o chama. E como um passo de fé, o Senhor diz assim: sai da tua casa, da casa da tua parentela, da terra da tua parentela e venha para a terra que eu vou te mostrar. E o Senhor não revela qual é a terra. O Senhor só diz assim: venha. E Abraão, por este gesto de fé, que muito lembra a nossa história, quando nós recebemos a graça, né, e ouvimos do Senhor o venha, nós não sabemos o que vai acontecer, mas pelo ato de fé a gente diz eu vou. Ele saiu, ele chegou à terra prometida, o pai dele estava indo com ele, o pai dele falece pelo caminho, um irmão dele falece pelo caminho, e ele chega à terra prometida com a sua esposa. Ele ainda não chamava Abraão, ele chamava Abrão e a esposa Sarai, e o Senhor depois muda o nome deles para Abraão e para Sara. Muito interessante, inclusive o próprio nome, porque o nome de Abraão significa que é pai de multidões, ele já tem uma promessa no seu nome. E aí o Senhor diz assim, tá vendo essa terra aqui? Eu quero tirar estes povos desta terra. Estes povos não me representam e eu quero esta terra para ser minha terra. Então eu vou tirar estes povos daqui e a tua descendência vai tomar esta terra. E é interessante porque o Senhor faz uma aliança com Abraão. E nós sabemos que a aliança que o Senhor faz com Abraão, olha que interessante o estudo de história, é muito parecido com os tratados internacionais que existiam na época. Porque na época, os tratados internacionais, os acordos de paz entre povos eram feitos assim. Era chamado representante um patriarca, um rei e outro rei, enfim, representantes de povos distintos, eles se ajuntavam, falavam ali os termos de paz, os termos da aliança, deste contrato que eles teriam para que pudessem viver em paz. Havia o equivalente a uma cláusula penal, que é assim, se for descumprido vai acontecer tal coisa, e normalmente eles pegavam um animal e ofereciam aquele animal em holocausto, e os restos daquele animal ficavam ao redor daqueles que estavam fazendo a aliança. E eles passavam pelo meio dos restos deste animal em símbolo de que, assim, olha, aconteça conosco o que aconteceu com este animal se descumprirmos esta aliança. E, normalmente, os termos dessa aliança eram guardados por algum sacerdote, dentro de algum templo, dentro de algum local. Isto era uma prática dos antigos. Há conhecimento de que esta prática existia entre outros povos e o nosso Deus, que se manifesta na história, usou isso que já era conhecido de Abraão naquele tempo para selar uma aliança com ele. E quando Abraão passa no meio do animal dado em holocausto, o Senhor também passa em fogo. Abraão tem a visão do fogo passando. Então é muito interessante e nós sabemos, isso está agora comprovado pela arqueologia, que outros povos também se comportavam assim, ou seja, isto é uma verdade também à luz da historiografia, que era assim que havia relacionamento e aliança. É uma coisa muito linda a maneira como Deus se expressa. O povo de Deus foi parar no Egito, e do Egito saiu em liberdade. Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, para ser um libertador, ou seja, ele é um tipo de Cristo, né? Ele é um protótipo de Cristo, para libertar o povo que passa pelas águas, assim como nós quando nos batizamos, e chegamos ao deserto. O primeiro lugar onde chegamos, quando passamos pelas águas, saímos da terra da escravidão espiritual ainda hoje, entramos no deserto. E no deserto passamos por um processo de provações e tentações, até o Cristo passou por isso. E aí, uma coisa que aconteceu é que os arqueólogos sempre disseram assim, essa história certamente não aconteceu. Porque nós não temos registros arqueológicos de que os semitas estiveram no Egito nesta época. Mas olhem que interessante. No século XX, foi descoberta uma cidade que ela fica hoje no delta do Nilo. E aí, por que é importante saber que ela fica no delta do Nilo? Porque no delta do Nilo aconteceu um episódio que um dos filhos de Abraão, o penúltimo filho dele, chamado José, foi levado como escravo para o delta do Nilo. E lá no delta do Nilo, este rapaz passou de escravo a governador do Egito.
e ele era um semita. E agora já existem provas arqueológicas de que o povo semita estava lá, de que há uma lista encontrada de nomes semíticos que são ali de meados entre o século XV e o século XIII a.C. E vejam esta data que interessante, que foi a data que eu falei, a data próxima da data da libertação do povo de Deus. Existem registros ali, de que isso foi encontrado. A gente sabe que José esteve lá anos antes, séculos antes, e este povo que ficou ali 400 anos em escravidão, depois foi liberto. Esta cidade tem uma coisa muito, muito maravilhosa, que é uma estátua. Vocês podem procurar na internet, procurar as pesquisas que são feitas. Existe um professor europeu que faz a pesquisa nessa cidade. Essa cidade ela fica enterrada, e aí ela é desenterrada em um determinado período lá no Egito. Eles continuam fazendo as escavações, depois eles cobrem e há um plantio lá em cima. Os islâmicos não têm muito interesse, que é a história do povo judeu, né, que não é um amigo, né, no mundo contemporâneo dos islâmicos, tem a sua história revelada. Mas isso acontece, isso tem provas, isso está sendo estudado em universidade. Dentro de um local foi encontrada uma estátua de um homem ruivo, no delta do Nilo? Não, no segundo milênio antes de Cristo, um homem ruivo, sim, um homem ruivo, branco, vestindo uma capa colorida. Quem é um homem semita, branco, de etnia branca, que esteve no Egito com uma capa colorida? José, filho de Abraão. E por que haveria uma estátua dele lá? Porque no período em que os faraós eram os faraós do norte, em que os faraós eram faraós da etnia dos Ixos, que era um povo também de origem semítica, José provavelmente encontrou favor ali justamente por isso. Porque havia um povo ali, porque lógico, o Senhor permitiu, mas porque havia um povo ali que o entendia como um igual, talvez com hábitos parecidos, e deu a ele honra e lugar de honra. E este homem pôde ser governador. Natural que seja encontrada uma estátua dele. E acreditem, se quiserem, há um anel de imponência no dedo dele, que era sinal de poderio no mundo antigo. E a gente sabe pela história da Bíblia que este homem chamado José, filho de Jacó, recebeu um anel de Faraó quando ele recebeu este encargo de ser o governador do Egito. Isso está em estudo por uma universidade europeia, se eu não me engano, uma universidade de Viena está fazendo este estudo. Nós sabemos também que o local que é tido como o local do Êxodo, o local do Monte Sinai, que é conhecido como ponto turístico, quem vai para o Egito hoje visita o Sinai turístico, ele não foi definido com base no que está escrito na Bíblia, não foi achado com base no que está escrito nos registros bíblicos, e também não foi definido com base em pesquisas arqueológicas ou científicas. É uma tradição católica, né, de que a mãe do imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, ela, chamada Helena, inclusive foi canonizada pelos católicos como Santa Helena, ela teve um sonho e disse que o lugar que hoje é considerado o ponto turístico do Monte Sinai é o local do Monte Sinai, e desde então há uma tradição que diz que é lá. Mas isso não ganha nem suporte nas escrituras e também não ganha suporte na arqueologia. Mas hoje, foi encontrado na Arábia um local no século XX que tem um monte, e este monte, que fica no oeste da Arábia, ele tem um cume todo preto. Ele é conhecido pelo povo local como Monte de Moisés. Ele tem uma pedra gigantesca, rachada, e há registros de que água correu por esta pedra. E nós temos um momento nas Sagradas Escrituras em que Moisés vai até a pedra do local chamado Massai Meribá, e ele bate com o seu cajado lá. O Senhor mandou só que ele desse ordem, mas ele, irritado, bateu, e a pedra se partiu
e água jorrou deste local. Bom, há uma pedra partida lá. Quando nós voltamos ao historiador Flávio Joséfo, ali da passagem do século I para o século II depois de Cristo, ainda era conhecido este local. E o Flávio Joséfo diz, inclusive, que esta pedra era tão grande que já de longe era possível reconhecê-la. Isso bate com o que foi descoberto na Arábia. Acreditem, se quiser, foi encontrado um altar lá. Tá, sim. Com desenhos de bois. Não existiam bois naquela região há 3.500 anos atrás. Mas nós temos o registro de um povo que saiu do Egito e adorava várias imagens e fez a imagem de um bezerro de ouro para adorar. E Moisés ficou tão enfurecido que ele pegou as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos e ele as arremessou no chão, falando, não é possível que este povo viu tantos milagres do Senhor e este povo ainda não sabe quem é o seu Deus, ainda trai o seu Deus. Pois há lá um grande altar com desenhos antigos, com cara de desenhos rupestres, mas a gente não pode dizer que são rupestres porque eles não são do período, né, rupestre, mas que estão desenhados em pedra de bois. E acreditem se quiser, os primeiros que descobriram este local, descobriram neste local um outro altar feito com 12 pedras. E o nosso Deus mandou que Moisés edificasse um altar para ele e fossem colocadas ali as 12 pedras representando as 12 colunas que representam as 12 origens, os 12 patriarcas do povo de Israel, que são os 12 filhos que Jacó teve. Tem uma pequena diferença ali nas escrituras, porque na verdade o filho dele, Levi, recebeu como herança, não um pedaço da terra, né? Então, quando a gente fala o nome das 12 tribos, vocês falam, mas cadê Levi, que era um dos 12 filhos? Ah, não, Levi, ele recebeu o sacerdócio como herança, ele recebeu outra coisa, e não uma porção de terra. E o nome de José também não se encontra, porque os 2 filhos de José, que eram Efraim e Manassés, que nasceram no Egito, foram adotados pelo avô deles, porque quando Isaac descobriu que o seu filho estava vivo, foi ao Egito encontrar o seu filho, ele conheceu os 2 netos que ele tinha e ele abençoou os netos como filho, então o nome de José é tirado e entra o nome dos 2 filhos de José. Por isso que os nomes que a gente tem não incluem Levi e nem José. Os 12 nomes das 12 tribos que a gente conhece hoje, né, que estão com registro bíblico. Mas a gente sabe que no Egito eram adorados várias imagens, inclusive lá havia gado, e nós sabemos também que este povo saiu com 12 patriarcas, né, com 12 patriarcas das 12 tribos. Moisés, inclusive, pediu que as 12 tribos se organizassem, e há um altar com 12 pedras. Há também lá uma caverna facilmente visível, próxima do local de Massá e Meribá. E nós temos um registro bíblico de que um profeta do Senhor chamado Eliahu, Elias, ele se deslocou da terra prometida quando ele entrou em confronto com um rei maligno que tinha lá e com uma rainha maligna que havia lá, que eram Acabe e Jezabel. E ele atravessou o deserto e chegou até este local. E ele entrou numa caverna. E lá há facilmente visível uma caverna. Há suporte arqueológico em desenvolvimento agora, neste momento, no século 21, de que este talvez seja o local. E digo mais coisas para vocês, tá? Quando o povo de Deus atravessou o mar, o povo de Deus chegou a um vale chamado Vale de Elim, a um lugar chamado Lugar de Elim, onde havia lá múltiplos poços, há múltiplos poços lá até hoje, no local da provável travessia. E no local da provável travessia, os mergulhadores já encontraram vários corais com objetos de pertences humanos, inclusive de rodas de carruagem. Vocês acreditam? Para chegar neste local da Arábia. Então, está sendo revelado agora, é lógico que os metais usados nas rodas das carruagens não existem mais, mas os corais se formam em volta dessas estruturas, e as estruturas metálicas desaparecem e os corais ficam com o formato. Tem vários corais com formatos de coisas humanas. Isso está à disposição para quem quiser saber. Essa é a vantagem de nós termos a internet hoje.
Não há estudos acadêmicos sérios para isso, diferente da cidade de Avares. A cidade onde foi encontrada a estátua do possível José se chama Avares, ela fica no delta do Nilo, e vocês podem procurar por Avares e ver que existem já estudos sérios acadêmicos. Esta segunda descoberta, não. Aí, olhem que interessante, as pessoas que estudam línguas, os filólogos, né, eles olham e falam assim, não, tem alguma coisa errada, porque Moisés não teria como ter escrito estas escrituras tão complexas com o proto-semítico, que era a língua que existia, que era a língua que antecede o hebraico antigo, porque o hebraico tem várias fases, né? Então tem uma língua proto-semítica, que ela é a língua que se falava antes do povo de Israel chegar até o local da Terra Prometida, a Terra de Canaã, que é no Oriente Médio, e bate com o Israel bíblico que nós temos hoje. E aí surgiram várias línguas, a língua dos Moabitas, surgiu a língua dos Mesopotâmios, foram surgindo várias línguas. Uma das línguas que surgiram foi o hebraico também tem fases, então o estudo dessas fases da língua nos ajudam a compreender também as fases em que foram escritas, nos ajuda a dar datas, a dar tempos para aquilo que aconteceu nas escrituras. Quando as escrituras não dão as datas elas próprias, né, a gente tem como achar isso. Então tem um hebraico que foi um hebraico arcaico, depois tem um hebraico bíblico clássico, nós temos um hebraico do período exílico, tem um hebraico do período rabínico, tem um hebraico moderno. Então a gente consegue ir andando para trás e entender os tempos a partir disso. E as pessoas diziam assim, não. Com certeza a Bíblia foi escrita no período pós-exílico, ou seja, depois que o povo de Deus foi capturado pelos exércitos de Nabucodonosor. Isso aconteceu no ano 586 a.C. E aí este povo ficou aproximadamente 70 anos cativo e voltou. Este povo que voltou, ou seja, ali na passagem do século VI para o século V a.C., ali é que provavelmente foram feitas escritas as escrituras. Porque, é lógico, a ciência não acredita em nada que a Bíblia diz, a não ser que haja provas. Porém, já foram encontrados em cavernas que ficam em Israel os chamados rolos de prata. E estes rolos de prata são datados do século VII antes de Cristo, e acreditem se quiserem, o que é que tem, quando eles conseguiram abrir e estudar, são rolos bem pequenininhos, há escrito lá, em escrita arcaica, a seguinte oração: Yivachacha Adonai vaishmerecha. Senhor, te abençoe e te guarde. Yair Adonai panavelecha vihonecha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Isa Adonai panavelecha viasem lecha shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso está escrito na Torá, no livro de Números, no capítulo 6, versículos lá para o 24 a 26, se não me engano, 24, 25 e 26. E isso que está escrito é uma oração que o Senhor ensinou Arão e os seus filhos, que foram os primeiros sumos sacerdotes do povo de Israel, a impor as mãos e abençoar o povo. Inclusive, essa oração é chamada até hoje, porque os judeus fazem esta oração, os rabinos fazem dentro das sinagogas esta oração, até hoje impondo mãos. Ela chama Haberkat Kohanim, que é a oração sacerdotal, a oração arônica. E agora a gente já sabe que a Bíblia estava escrita antes do que o que os arqueólogos dizem. Quem vai a Israel pode visitar o local destas cavernas ainda hoje, e estes rolos estão guardados em museus lá atrás. Aí, lá em Israel. Aí, surgiu uma outra dúvida surge, que é a seguinte: não há como confiar, então, porque sempre a ciência vai arranjando problemas, né? Vai trazendo problemas. Não há como confiar que o que está escrito nas escrituras é aquilo que foi escrito originalmente. Porque as escrituras passaram pelas mãos de muitas pessoas ao longo desses milênios. Então, se é verdade que já antes de Cristo,
que pelo menos 700 anos antes de Cristo, que é até onde a ciência consegue triar que já existia alguma coisa escrita, se até lá a gente consegue triar, não dá para confiar que o que estava escrito lá é o que se tem hoje como Bíblia. Porque isso passou pela mão de muita gente. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa muito maravilhosa, que é uma descoberta feita no ano de 1947, chamada de os manuscritos do Mar Morto, ou os manuscritos de Qumran, porque foi encontrado numa caverna num local chamado Qumran, que fica lá em Israel, perto do Mar Morto. Um beduíno foi buscar a sua cabra entre 1946 e 1947. A sua cabra tinha subido em montes. A cabra sobe em lugares muito altos, é normal, né, de cabras e cabritos. E quando ele foi buscar, ele reparou que tinham algumas cavernas deste local chamado Qumran, perto deste local chamado Qumran. E aí ele falou, nossa, que interessante. E para saber se a caverna era funda ou não era funda, ele pegou uma pedra e ele jogou essa pedra lá para dentro. É um orifício muito fininho. E aí ele ouviu o barulho de cerâmica quebrando. E aí esse beduíno, lembrando que em 1947, a terra de Israel ainda era predominantemente ocupada pelos islâmicos, porque o Império Otomano tinha sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, os britânicos tinham começado o período, né, em que eles dominavam ali aquela terra. Já estávamos depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o período em que o povo de Israel, que a ONU votou que o povo judeu pudesse voltar para a terra de Israel, mas isso estava acontecendo naquele período. Então, 1947 ainda era um período em que as tradições islâmicas ainda estavam ali e os beduínos islâmicos estavam ali. E aí ele resolveu, como já estava ficando à noite, esse beduíno resolveu voltar um ou dois dias depois, com outros beduínos, para pesquisar o que tinha dentro dessa caverna. E aí eles pegaram um rapaz bem magrinho e ele conseguiu entrar, assim, passando assim com muita dificuldade, e entrou na caverna. E aí, com uma tocha de fogo, ele percebeu que havia bastante entulho dentro dessa caverna e as paredes desta caverna estavam lotadas de jarros. E conforme ele foi enfiando a mão, ele achou que ele tivesse encontrado um tesouro, mas foi ficando bastante decepcionado. Porque conforme ele foi tirando, ele foi achando elementos de couro, digo para vocês o que são, pergaminhos, e elementos de papel, papiro. E estavam escritas muitas coisas lá. E eles foram tirando essa papelaiada e ficaram decepcionados que o que eles encontraram foram essa papelaiada. E eu digo para vocês que esta papelaiada é o achado arqueológico mais importante de todo o século XX. Os manuscritos de Qumran são uma prova viva de escritos que foram feitos do século II a.C. até o século II depois de Cristo, provavelmente até o período da última guerra romano-judaica, que é a Guerra de Bar Kokheba, como ficou conhecida em português. Muita gente hoje conhece pelo original, que é Bar Kokhba. E, neste período, os romanos derrotaram de uma vez por todas os judeus que estavam na Terra Prometida. As guerras começaram no ano 66 depois de Cristo, que foi quando se cumpriu a profecia que Cristo falou que não sobraria pedra sobre pedra, e foi destruída a cidade de Jerusalém, e o general Tito incendiou o templo, e aí outras guerras entre judeus e romanos foram acontecendo. Então aconteceu uma continuação dessa primeira guerra, né, que o incêndio do templo foi no ano 70 depois de Cristo. Depois teve a derrota do povo que estava em Massada, que foi um pouquinho depois, se não me engano, em 73 depois de Cristo. Aí em 115 depois de Cristo teve a segunda guerra entre judeus e romanos, que é chamada Guerra de Quitos. E aí um pouquinho mais para frente, na época do imperador Adriano, que é no século II depois de Cristo, por volta dos anos 130, foi a última dessas guerras, que é a Guerra de Bar Kokhba. E aí, neste período, provavelmente pararam de escrever, porque os judeus passaram por maus bocados ali, e estes manuscritos provavelmente foram guardados ali como uma preciosidade, para que talvez os sacerdotes pudessem voltar depois e resgatar estes manuscritos. Porém, estes manuscritos ficaram guardados durante 2000 anos. E todos
os livros da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, estão lá, exceto o livro de Esther. E todos estes livros, ou seja, 21 livros, porque no mundo antigo, né, a Bíblia hebraica era composta por 22 livros. Você tinha os 5 livros da Torá, que era chamada Torá. Você tem os 8 livros que compõem os Nevi'im, que é a segunda parte da Bíblia, que são os profetas. E aí você tem 11 livros que compõem a parte final, que é a dos agiógrafos, chamadas de Ketuvim. E naquela época, hoje então são 24, mas naquela época os livros de Jeremias e de Lamentações eram um rolo só, porque na época não era livro, né, gente? Na época eram rolos que você precisava abrir. Ou rolos de pergaminho feitos de couro, ou rolos de papiro feitos de papel. E aí você abria esses rolos e lia estes rolos, então não havia nenhuma ordem, eles separavam por setor, por categorias, e a tradição até hoje mantém a Bíblia hebraica escrita assim com esses 24 livros. Já faço aqui um parênteses dizendo que as Bíblias protestantes têm exatamente o mesmo conteúdo, tá? Só que nós temos 39 livros porque a nossa divisão é feita diferente. Então, no passado, eram 22 livros, porque Jeremias e Lamentações eram um rolo só. Era Yirmeyahu Eka, o nome, que eram os 2 livros num só. E o livro de Juízes e de Ruth, que é o livro Yahoshua Ruth, também era um rolo só, e por isso não eram 24, como os judeus têm hoje, e 22. Aí a nossa Bíblia protestante, por que tem 39, gente? A nossa Bíblia tem 39, porque o último livro dos profetas deles, que é o livro de Terra e Asa, ele tem 12 profetas lá dentro. E nós separamos este livro em 12 livros diferentes. Ou seja, o que para eles é 1, para nós é 12. Então você ganha 11 livros a mais nas nossas escrituras. E daí você já passa de 24 para 35 livros. Mas ainda estão faltando 4 livros. Estão faltando 4 livros, é verdade. Porque quando você pega o livro de Ezra Nehemiah, que é de Esdras e Neemias, este livro foi separado. Então nós temos este livro diferente, né? Ele é separado. Então aí a gente já ganha mais um livro. A gente já ganha de 35, vira 36. O rolo do livro de Samuel é muito grande. Nós separamos em 2, 1º e 2º Samuel. Já ganhamos 37. Aí o livro de Reis, que é o Melahim, também é muito grande. Separamos em 1º e 2º. Já vira 38. E o livro de Crônicas, que é o Liber Hayamim, nós também separamos em 2, 1ª e 2ª Crônicas, chegamos ao número de 39, mas o conteúdo é o mesmo, é só a organização na nossa Bíblia que é diferente. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque se você pega a Bíblia hebraica de 2.200 anos atrás, os livros de 2.200 anos atrás, estão escritas as mesmas coisas que estão escritas no nosso Velho Testamento, hoje, em 2022. E isso é uma maravilha da arqueologia, e estes livros estão publicados, inclusive, tem muito material acadêmico, porque como essa foi a maior descoberta do século XX para a arqueologia, então tem muito material publicado sobre isso, o material está à nossa disposição, e como que os judeus conseguiram preservar a Bíblia assim de maneira tão adequada? Eles tinham um sistema de escribas que começou desde os tempos em que o povo estava no exílio. O povo, quando foi para o exílio, fez um compromisso com o Senhor. E eram... Opa, tem alguém querendo entrar? Senhor Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre as descobertas feitas em Qumran, em 1947, que narram, que nos comprovam que a Bíblia que nós temos hoje, o Velho Testamento que nós temos hoje, em 2022, é o mesmo Velho Testamento que se tinha na época de Cristo. Os apóstolos leram a mesma coisa que nós lemos hoje, 2022 anos depois. E olhem que coisa muito maravilhosa. Os judeus, eles se organizavam por escribas, e os escribas faziam a cópia, eles eram os amanuenses, os copistas. E essa tradição de copistas, né, em alguns períodos eles eram chamados de Amoraim, em alguns períodos eles recebiam outros nomes, mas o que importa é que eles foram criando critérios para que a Bíblia fosse preservada
Porque eles tinham tanta paixão pela palavra de Deus, e a tradição farisaica foi justamente a tradição que sobreviveu ao tempo, porque os fariseus se tornaram os rabinos. O rabinismo surgiu a partir da escola farisaica. Os outros partidos que existiam ali na região da Judéia, todos desapareceram com essas guerras. Então, desapareceram os essênios, desapareceram os herodianos, desapareceram os saduceus. Estes outros partidos todos foram sumindo. E sobraram os fariseus, que são os descendentes dos fariseus, são os rabinos que nós temos hoje. E eles criaram um sistema assim. Para a gente garantir que a palavra de Deus não vai ser adulterada, nós precisamos copiar a palavra de Deus com regras muito específicas. Então, eles criaram alguns padrões assim. Se houver até três erros na palavra de Deus, o rolo precisa ser descartado. Então, já é demais. 3 erros, não adianta você riscar e corrigir. Você precisa descartar. E existe um tamanho próprio para que haja letra. Então, tem um número de palavras que tem que ter dentro de cada rolo ou de cada folha, depois que passar a existir as folhas. Se sai do padrão, isso precisa ser descartado. Depois que é escrito o livro, ele precisa ser inteirinho revisado. Se tiver palavras a mais ou a menos, ele precisa ser descartado. Para que este rolo possa ser preservado, se encontra algum confronto, por exemplo, se alguma linha rabínica, porque lembre-se que os judeus passaram pela diáspora e se espalharam pelo mundo. Se tem linhas rabínicas que se confrontam e falam assim, peraí, mas os rabinos, este povo é conhecido hoje como os massoretas, tá? É a tradição dos massoretas. Se os massoretas da Europa têm um texto que tem alguma palavra diferente dos massoretas da Ásia, então a tradição começou a fazer assim, comentários como cotas marginais, ou seja, comentários ao redor das escrituras ou cotas interlineares, comentários entre as linhas. Mas eles nunca ousavam mudar a palavra de Deus. Então eles falavam assim, a gente não muda, a gente comenta que pode haver algum tipo de problema. Espera aí, alguma notificação aqui, gente, deixa eu entender o que é. Notificação. Tudo bem. A gente anota, mas a gente nunca adultera a palavra de Deus. E aí, para algumas palavras, por exemplo, os judeus veneravam, e veneram até hoje, o nome de Deus, que provavelmente se pronuncia Yahu, ou Yahweh, ou Yahová, enfim, que é de onde sai o Javé e o Jeová em português. Mas nós não temos certeza, porque esse nome não é pronunciado pelos judeus há mais de 2000 anos. Então nós não temos certeza de como se pronuncia. Mas as outras palavras nós temos certeza, porque eles criaram um sistema de pontuação e criaram um sistema de pequenos desenhos, de pequenos traços, que dizem para nós como que as palavras tinham que ser pronunciadas. Lembrando que no hebraico original, não existe vogal, é só consoante. Então como é que você sabe se você está falando uma palavra ou uma outra palavra? Por exemplo, se a gente tem a palavra PP em português, você não sabe se é papo, se é papa, se é pepe, você não tem como saber. Então, para eles não perderem, eles criaram um sistema chamado Dageshin, no qual você conseguia entender se alguma vogal tinha um som diferente. Por exemplo, a consoante Bet, que é a segunda letra do alfabeto deles. Essa letra, ela pode ter o som de B ou de V. Então, eles colocam um pontinho na palavra. Se a palavra tem que ser pronunciada com som de B, ela tem um pontinho no meio da palavra. Se ela tem que ser pronunciada com som de V, ela não tem um pontinho. Isso serve também para a letra P, que é a letra que pode ter o som de P de P ou de F. Se tem o pontinho, pronuncia de um jeito. Se não tem, pronuncia de outro. E para saber as vogais, eles começaram a usar o sistema de Nikudot, que são vários pontos e traços que você põe embaixo ou ao redor da palavra para saber se é A, E, I, O, U, E, Ã. Então, os massoretas, a tradição massorética, que surgiu no mundo antigo e atravessou todinha a Idade Média, ela começou provavelmente no século V depois de Cristo, eles preservaram a Bíblia, e hoje nós conseguimos bater a Bíblia que eles preservaram com a Bíblia que nós tiramos de Qumran e vemos que tem diferenças mínimas. Qualquer outro livro da antiguidade, se você pega, sei lá, um livro de Aristóteles, tem muito mais modificações do que o que nós temos na Bíblia.
Uma outra coisa que nós temos, por exemplo, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, nós temos muitas mais cópias antigas do que de qualquer outro escrito que exista na história da humanidade. Ou seja, se alguém vai dar razão a Platão, vai ler Platão e crer que Platão é verdadeiro, precisa dar mais razão ainda que a Bíblia é verdadeira, porque nós temos mais manuscritos antigos preservados em museus do que qualquer outro livro da antiguidade. Portanto, gente, nós estamos diante de uma palavra confiável. Por que essa palavra foi escrita? Porque em Gênesis 3, o Senhor nos diz, Gênesis 3 retrata a queda da humanidade. E o Senhor diz que o Senhor traria a vitória à humanidade por meio da semente que nasceria da mulher. Ou seja, ele já estava dizendo ali que o Cristo nasceria em forma humana. E todo o projeto de resgate, de salvação, de redenção da humanidade está registrado desde Gênesis. E a palavra de Deus é o que nos conta como este processo aconteceu e como este processo deve acontecer nas nossas vidas ainda hoje. Nos diz qual é a história da humanidade, como que a humanidade chegou no ponto em que está, aí nos diz como é que foi chamado um povo de dentro da humanidade para ser chamado de povo de Deus, propriedade particular de Deus, nação sacerdotal e terra santa, povo santo, e como que de dentro, como que foi enxertado neste povo, foram enxertados povos de outras nações. Havia uma promessa feita a Abraão e por meio de Cristo esta palavra se cumpriu. E hoje nós como igreja temos a palavra de Deus como a nossa referência do que devemos e não devemos fazer. Sabemos quais foram os erros cometidos pelos nossos antepassados, e inclusive podemos chamar de nossos antepassados Abraão, Moisés, Isaac, Noé, Jacó, José, são nossos antepassados, são parte da nossa família eclesiástica. Nós sabemos o que devemos fazer e sabemos também, pelas palavras proféticas que ainda não se cumpriram, o que há de acontecer ainda no futuro, no chamado segundo advento ou segunda vinda de Cristo, no original grego, a parousia de Cristo. Então, nós temos ali na Bíblia, por que ela foi escrita? Para que nós sejamos salvos e saibamos de onde viemos e para onde estamos indo. Por quem ela foi escrita? Ela foi escrita por muitos profetas e apóstolos, desde aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo até aproximadamente o ano 90 depois de Cristo, que é a data provável do livro do Apocalipse. Neste período, a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. Muita gente acha a Bíblia original é no latim. Não, a Bíblia não é escrita em latim. A Bíblia é escrita em hebraico, em um pedacinho pequeno em aramaico. Então, o Velho Testamento, a grande maioria em hebraico, um pedaço pequenininho em aramaico, e o Novo Testamento em grego, e um grego específico que era o grego koiné, que era o grego popular, que era a língua franca do mundo antigo. E olhem que coisa linda, porque hoje a língua franca do mundo é inglês. Se a gente quer escrever alguma coisa que vá ser espalhada para toda a humanidade e todos tenham condições de entender, nós escreveremos em inglês. E quando Cristo veio, o nosso bom Senhor Jesus, e ele mandou que todos os povos da terra fossem evangelizados, ele usou a língua franca daquele momento, ou seja, ele não continuou as escrituras em hebraico ou em aramaico. Ele usou o inglês da época, que era o koiné, o grego koiné. Então, a palavra pôde ser espalhada. A palavra foi escrita pelos homens de Deus ali desde a transição do deserto para a Terra Prometida, e ela continua a ser escrita na Terra Prometida até o último livro, que é o livro do Apocalipse. Então, nós sabemos quem escreveu, nós sabemos por que escreveu, nós sabemos onde escreveu, e nós temos provas arqueológicas e historiográficas de que as coisas da Bíblia são verdadeiras. E aqui foi só um arrazoado, porque eu estou acabando, já deu o nosso tempo, eu vou abrir para perguntas, eu já estou falando há quase 1 hora, estou falando há 1 hora, já deu 10 horas, 10 em ponto, e quero que você saiba que muitos outros registros de outros povos, quando a gente encontra, por exemplo, existe uma pedra, eu vou dar um exemplo para vocês, as pessoas falavam, nunca existiu Davi é uma invenção, e aí descobriram uma estela eram aquelas pedras monumentais que tinham escritos em comemoração a alguma vitória de Faraó.
encontraram a pedra, a estela do faraó Merneptah, que é um faraó que viveu há aproximadamente 3.200 anos atrás. E acreditem, se quiser, lá está escrito que ele fez uma campanha pela terra de Canaã e que ele conseguiu derrotar a casa de Davi. Nós temos uma prova de que o rei Davi existiu. O rei Davi existiu justamente por volta do ano 1100 a.C. E é justamente a época em que esta pedra foi datada. O primeiro rei, que é o rei Saul, é do século XI a.C., que é a época desta pedra. E o rei Davi é o segundo rei. Ou seja, um pouco depois do rei Davi, o faraó Merneptah mandou escrever uma pedra em sua homenagem, dizendo que ele derrotou a terra de Davi. E qual é a importância disso? Nós sabemos, temos prova de que o povo de Deus, 1000 anos antes de Cristo, já estava na Terra Prometida, gente. Disseram que era mentira. Os cientistas do século XVIII e XIX, quando começaram a ter uma abordagem científica para ler também as escrituras, falaram, não é impossível. Eles não estavam lá. Hoje nós sabemos que estava lá. E temos dos vários outros povos, nós temos os babilônicos falando do povo de Deus, os nomes dos reis do povo de Israel, os mesmos reis que estão escritos nos livros de Reis e Crônicas, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas nas nossas Bíblias, são mencionados em vários outros escritos. Então, vocês podem crer, a nossa Bíblia é fiel e ainda haverá um dia em que tudo o que está escrito lá será provado como verdade. Se tem alguma coisa que acontece que ainda não bateu com o que a ciência diz, na nossa fé, quem está errado é a ciência, nós ficamos aguardando o dia em que a ciência vai ser corrigida e vai acertar. Assim eu termino minha palavra aqui e abro para que vocês façam toda e qualquer pergunta que quiserem. Podem abrir o microfone e falar à vontade, querido. Oi, paz, tudo bom? Aleluia, paz do Senhor. Eu queria saber tudo isso desse jeito, que nem você. Mas eu queria, assim, falar com propriedade. Né? Uma coisa é você falar superficialmente, outra coisa é você responder questionamentos, esse tipo de coisa. Mas eu queria saber se existe algum vídeo, algum comentário, se você montou isso, que compila, né? Porque, assim, é muito interessante, porque eu acho que, principalmente no Brasil, eu não sei como é lá fora, porque outras coisas eu percebo que lá fora eles sabem mais até do que acontece aqui dentro que os próprios brasileiros. Mas eu queria saber se existe um documentário, mesmo que seja em inglês, que compile isso. Alguém pensou? Assim, tipo assim, por descoberta mesmo, por comprovação, uma coisa assim, sabe? Bem arrumada, bem colocada, porque acho muito interessante a gente ver isso, assim, é uma coisa que você pode mandar para pessoas, principalmente aqueles que não acreditam na Bíblia, e ela só como um livro de história, ou um livro de exemplos, entendeu? Mas não é literal, e existe isso? Existe alguns, não existe tudo junto, mas existe sim um acervo em formato assim, audiovisual, que é mais fácil, né? Porque a gente não vai pegar uma tese de doutorado e mandar para a pessoa, que a pessoa não vai ler. Mas existe sim pouca coisa em português, mas em inglês bastante coisa. Eu vou separar que eu tenho em português e que está à disposição na internet. Vou mandar os links do nosso grupo de intercessão, para que vocês tenham acesso a isso e possam compartilhar. E vou mandar alguns que estão em inglês, não porque dá a impressão que fala assim, que coisa chata, né? Que coisa elitista e tal, mas é porque realmente em português nós temos uma carência um pouco desse conteúdo. Mas vou mandar nesse formato audiovisual. E quero dizer para vocês usarem como até estratégia de apologética, né, de convencimento daqueles que só vêm para a fé por meio dessas comprovações de história, de ciência, de arqueologia, que assim, e essas coisas que eu falei para vocês são todas achadas, estão todas sendo estudadas, então você tem acadêmicos
de universidades, inclusive de universidades muito renomadas, fazendo todos estes estudos, desenvolvendo estes estudos, e há material já produzido dentro das normas de produção acadêmica, ou seja, das normas científicas de produção de conhecimento, dizendo estas coisas. Então, quando a gente tem os reis de Israel sendo batidos, mas existiam mesmo esses reis? Não existiram? A gente já tem provas dos que existiram, já tem os escritos do que existiram. Quero dizer para vocês, por exemplo, Pôncio Pilatos. Todo mundo dizia, é mentira, nunca existiu Pôncio Pilatos. A descoberta de Pôncio Pilatos, que ele existiu, é recente. Tem, sei lá o quê, 50, 60 anos só que descobriram. Porque acharam uma pedra que foi usada como escada, e aí quando os arqueólogos foram tirando as pedras, acharam ao contrário da pedra uma inscrição saudando este homem, que foi o equivalente a um prefeito, digamos assim, da Judéia, e lá está o nome dele, Pôncio Pilatos. Antes, o único registro que existia dele é o registro dos evangelhos, e agora a gente já tem prova arqueológica, e até pouco tempo atrás, até 50, 60 anos atrás, todo mundo dizia, é mentira, isso nunca existiu, Pôncio Pilatos. Agora já tem prova de que existiu Pôncio Pilatos. Então, eu vou fazer um compilado do que a gente tem em formato audiovisual, que é mais fácil de encaminhar para as pessoas, e vou encaminhar para vocês, tá bom? Por meio do nosso grupo. Queria que também passasse em inglês, acho muito interessante, e isso daí é um motivo para nós mesmos, que as pessoas falam assim, o fato de que você tem Deus é somente uma fé, que parece uma coisa que eu no sol, eu não sei o quê, né? Mas a gente vê que a gente não tem só prova pela fé, porque esse é o nosso acesso a Deus mesmo, porque é quase impossível você acreditar num amor tão grande. É impossível você acreditar que alguém consegue passar por cima esse monte de falhas que a gente já amontoou na vida e te amar de tal maneira. Mas eu acho interessante você ter prova física, você ter prova, sabe, vamos dizer assim, de valor. Então, o mundo dá valor à ciência, a ciência comprovando, né? Se eles têm a ciência como a mãe, né, deles, então essa mãe vai poder dizer que aquilo que eu estou falando de fé não é só fé, é real. E para a gente fica muito melhor, porque é um suporte maior de você estar fundamentado numa coisa real, do ponto de vista, inclusive, humano. Entendeu? Assim, porque a fé parece uma coisa abstrata, né? Porque ela, na verdade, é você crer que a palavra de Deus é verdade. É isso. Você crê que aquilo é verdade, você acredita. Mas quando você tem certas coisas que você pode dizer, olha, você viu isso daqui? Mais uma prova de que tal fato no livro tal, né, capítulo tal, PVP, é real. Porque o nosso Deus é real. Ele deixou essas provas, só que a humanidade levou um tempo aí, né? Para crer, que nem você falou, poxa, saber agora de Pôncio Pilatos, caramba, entendeu? Agora, mas a gente sabe que isso é fantástico, isso nos conforta e de braço, assim, né? Fala, gente, né? Quando fala, poxa, achou as rodas do carro dos egípcios lá. Entendeu? Como assim, né? E você explicando, né? O metal foi consumido, mas, né? Tem toda essa explicação. Eu acho muito interessante, porque, assim, é uma prova cabal, entendeu? Isso daí não é questionamento, né? Então, você tem, como você disse, acadêmicos, você tem cientistas, você tem arqueólogos aí, renomados. Então, assim, são provas, entendeu? Não é de outro, né, gente? Tem instrumentos para medição, para tudo, né, para comprovação, né? Amém, amém, glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. É uma alegria, né? Porque para nós, gente, embora nós não precisemos de nada disso para crer, se não tivesse nenhum, quem é de Cristo, sim, recebe a confirmação de Cristo. O Espírito de Deus, ele disse, o meu Espírito revela para vocês e vai confirmar tudo que eu ensinei para vocês, ele vai relembrar vocês. Então nós não precisamos de nada disso, porque o nosso Deus nos confirma nas nossas orações, lembrando, né, para que aonde chegar essa palavra, que oração não é só o que a gente fala, é o que o Senhor nos responde também, porque a gente ouve ele falar.
Uhum. Uma coisa que, inclusive, hoje para a psiquiatria é mais próximo de uma patologia, mas para nós é a nossa fé, a gente sabe que o nosso Deus nos responde. E agora, para as pessoas que precisam desses sinais, isso fortalece a fé da pessoa. Porque uma pessoa que viveu no período, né, do começo da modernidade, uma pessoa que viveu no século XIX e que entrou para o mundo acadêmico no século XIX, ela era confrontada como assim, é tudo mentira o que está escrito lá. Isso é tudo mentira, isso é coisa de tolos. E é curioso que, se aproximando do fim, essas provas são levantadas, assim, elas estão saindo aí realmente para colaborar, né? Amém. Amém. E nós temos, e eu vou compartilhar com vocês, sim, uma parte do material, vou fazer uma seleção do que é mais fácil, mais bem feito, mais didático, porque para mandar para as pessoas que não creem, também não adianta ser qualquer coisa chata, né, que tem lá uma pessoa falando igual eu falando aqui, que é mais chato, né, porque isso aqui então todo mundo aqui já conhece o Senhor, então é mais fácil de digerir, mas para a gente mandar para uma pessoa que não é da fé, ela não vai ter essa paciência, então vou mandar o que é mais visualmente também bonito e com conteúdo confiável, vou compilar e mandar para vocês. Eu tenho bastante coisa até já separadinha já, que eu mando para vocês. Amém. Aleluia. Queria abrir para mais perguntas, se mais gente tiver perguntas. Não? Então, eu vou concluir com a nossa oração, tá bom? Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor Jesus, antes da oração, quero abrir a palavra de Deus e ler um pequeno compilado que eu separei aqui para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus nos instrui e nos capacita. Quero ler um pedacinho para vocês também aqui de Salmos, o Salmo 19, a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor, abre parênteses, que estão registrados nas suas escrituras, são verdadeiros e justos juntamente. E aí, para a gente concluir, vamos para a nossa gloriosíssima palavra que está em Apocalipse 19. Lembrando que Apocalipse 19 é a visão de Cristo cavalgando para a sua segunda vinda à Terra com os santos anjos e os santos, a santa família de Deus, a sua igreja, vindo junto com ele numa das cenas mais poderosas, se não a mais poderosa de toda a Bíblia, né? Lá no finalzinho das Escrituras, porque Apocalipse acaba em 22, o Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia, então está lá no finalzinho, quando o anticristo e o falso profeta serão derrotados e depois Satanás será jogado no Guemará, que é o lago de fogo. Vamos lá. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, é o apóstolo João falando. E eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Talvez o nome de Jeová, conforme deve ser pronunciado, e que a gente não sabe há mais de 2000 anos. E estava vestido de veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
O nome de Jesus é a palavra de Deus. Ele não apenas ensina, ele é a palavra de Deus. E, portanto, a palavra de Deus não contém a verdade escrita nela. Ela é a verdade. De princípio, Gênesis 1, ao fim, Apocalipse 22, ela é a verdade e nada precisa de conserto. E aqui continua falando uma coisa que serve para nós. Eu queria concluir a nossa oração falando que isso seja usado por nós, porque a gente leu em 2 Timóteo que a gente deve usar a palavra. Ela está dizendo para que a gente deve usar a palavra? Para que a gente seja configurado como homens e mulheres perfeitos, como a igreja perfeita do Senhor. E aqui, o Senhor está nos dando a palavra como arma. Vamos ver como que Cristo foi visto aqui? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E agora o que nos interessa mais. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. A espada é a palavra de Deus. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E aqui, para quem tem dúvidas, vamos confirmar o que é a palavra de Deus? Efésios 6 nos diz qual é a espada do Espírito. Efésios 6, versículos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com a oração e a súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, amado de nossas almas, o Senhor é a palavra de Deus, e nós queremos estar munidos do Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade, das Tuas escrituras, cravadas no nosso coração, sem que ninguém possa roubá-las, confirmadas as Tuas escrituras nas nossas mentes como a verdade do Senhor, porque o Espírito de Deus nos confirma que a Tua palavra é a verdade, ela não contém, ela é a verdade, e a Tua palavra dada nas nossas mãos é a espada. E esta espada é o próprio Deus agindo, pois a palavra de Deus é poder de Deus para nós. Senhor, nos ajude a desembainharmos as nossas espadas, Senhor Jesus, pelo Teu próprio nome, pelo nome de Yeshua HaMashiach Malkeinu. Nos ajude a desembainharmos essa espada e usarmos esta espada em todo o tempo, vigiando e orando com a súplica dos santos, Senhor Jesus. Faça das nossas orações, faça das nossas preces, faça dos nossos pedidos diante do Senhor, o pedidos à luz das Tuas Escrituras. Use as nossas bocas como bocas que falam o que está escrito nas Escrituras. Nos livre das heresias deste tempo, nos livre das blasfêmias deste tempo, Senhor Jesus, em que as pessoas oram coisas vãs, que não provém do Senhor, que não são do Senhor, coisas que não edificam, coisas que geram erro, coisas que constituem uma fé fraca, uma fé cheia de defeitos. Senhor, nos livre e nos firme na Tua palavra, Senhor Jesus, Deus nosso, para que tudo o que nós ensinemos, tudo o que nós cantemos em louvores, seja exatamente o que está escrito, ou à luz do que está escrito nas Tuas Escrituras, que nós usemos da palavra de Deus, das Tuas Santas Escrituras, dos 66 livros que temos nas Tuas Escrituras, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, que nós saibamos os Teus livros, que o Senhor nos ajude a lembrarmos-nos das Tuas Escrituras, não para que decoremos a palavra de Deus, mas para que saibamos o contexto certo. Nós devemos usar as palavras retiradas também do contexto certo das Tuas Sagradas Escrituras. Sem conhecermos as Tuas Escrituras, nós citamos de maneira errônea os versículos. Sem conhecermos as Tuas Escrituras, nós associamos de maneira errônea os fatos bíblicos com os fatos da contemporaneidade. Nós não conseguimos fazer a exegese e a hermenêutica perfeitas à luz do Senhor, se nós não conhecermos as Tuas Escrituras, e nós não temos desculpa para não conhecê-las, pois elas estão à nossa disposição, na nossa língua mãe. Elas estão traduzidas com diferentes enfoques para o que gosta da versão mais acadêmica, como a que eu li aqui, que é a versão Almeida Corrigida e Fiel, mas para quem gosta das versões mais tranquilas,
tem a nova versão transformadora, tem a nova versão internacional, tem muitas versões possíveis, tem a Bíblia de Jerusalém dos católicos, mas que é uma versão católica que é possível de ser confiada. Nós temos diversas versões, quem quiser ler em outros idiomas, tem as Bíblias de todos os idiomas, a tua Santa Bíblia é em todos os idiomas do planeta. O livro mais lido e mais traduzido de todos os tempos está à nossa disposição. E para aqueles que não creem, Pai, que não é o nosso caso, pois nós não precisamos de historiografia, nós não precisamos de arqueologia, nós não precisamos de literatura teológica para embasar a nossa fé, nós só precisamos da tua santa palavra e do Espírito de Deus, sem o qual a nossa interpretação será errada. Pois as pessoas interpretam erroneamente as tuas escrituras. Nós temos à disposição na internet aulas dadas por acadêmicos de todo o mundo, acadêmicos de Yale, acadêmicos de Harvard, ensinando as sagradas escrituras à luz da literatura antiga e não à luz daquilo que o Espírito Santo ensina. E nós vemos os absurdos que eles dizem e os erros que eles cometem, pois eles só dependem dos humanos. Eles leem com enfoque humano, eles não leem à luz do teu Espírito, e nós temos à nossa disposição o Espírito que nos confirma se estamos interpretando certo ou errado. Senhor Jesus, nos ajude a acessarmos o teu Espírito. Pai nosso que estais no céu, nos ajude a santificar o teu nome, usando a tua palavra corretamente. Nos dê a ousadia de falarmos a palavra de Deus como uma espada perfurando as trevas, pois a tua palavra é usada para a salvação. A tua palavra é usada para a queda de muralhas construídas por Satanás. A tua palavra é usada para que demônios sejam expulsos. A tua palavra é usada para que aqueles que vivem em pecado possam se corrigir. A tua palavra é usada para que a tua igreja caminhe nos caminhos corretos, que são os caminhos do Senhor, iluminados pelo Senhor. E a tua luz também está à nossa disposição por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, além dos dons e frutos que o teu Espírito multiplica em nós, multiplique também em nós a fome e sede pela tua justiça, e que nós conheçamos a tua justiça à luz das tuas sagradas Escrituras, Senhor Jesus. Nos ajude a conhecer de Gênesis a Apocalipse. Não precisamos decorar versículos inteiros, não precisamos decorar capítulos inteiros, mas precisamos conhecer, para que nós usemos o poder de Deus, que se manifesta através da boca da sua santa igreja. Senhor Jesus, muito obrigado por nos deixar à disposição as tuas santas escrituras. Permita que neste país as tuas escrituras continuem a ser lidas com liberdade, que não precisamos ler as tuas escrituras escondidos em cavernas, catacumbas, sótãos e porões, Senhor Jesus. Nós temos pedido muito isso nos grupos de oração do Ministério Cristianismo e Epígrafe. Nós temos pedido muito isso em todas as nossas reuniões. Permita que os nossos filhos e netos, e que nós próprios também, continuemos a ter acesso às tuas escrituras, Senhor Jesus. Nos permita continuar pregando as tuas escrituras de maneira lícita. Nós continuaremos pregando as tuas escrituras, ainda que a lei dos homens nos proíba. Nós continuaremos vivendo a tua verdade, conhecendo a tua verdade, apaixonados pelos teus mandamentos, pelas tuas leis, pelos teus preceitos, pelos teus juízos. Continuaremos independentemente do que venha a acontecer. Mas pedimos que o Senhor nos possibilite usar a palavra de poder do Senhor para evangelizar as nações. Enquanto ainda podemos, Senhor Jesus, que nós espalhemos a tua palavra pelo mundo e não conseguiremos espalhá-la se não tivermos a consciência de que precisamos conhecê-las, precisamos dominá-la, e que o Senhor nos dá a tua palavra como presente para a tua igreja, para corrigir, para redarguir, para dar nos caminhos escorreitos, que assim seja na nossa vida. Faça da tua igreja brasileira, Senhor Jesus, uma dominadora das tuas palavras, uma conhecedora das tuas santas escrituras. Levanta a tua igreja, Senhor. Lança fora as heresias, lança fora os falsos ensinos, lança fora as blasfêmias ensinadas como se fossem palavra de Deus. Senhor Jesus, faça cair em esquecimento todos os louvores que não servem para exaltar o Senhor, mas para ensinar coisas vãs e torpes e que não edificam a ninguém, que não engrandecem o teu nome.
Senhor Jesus, inclusive as traduções da Bíblia, aquelas que não são fiéis, aquelas que são perigosas, aquelas que são incorretas, aquelas que levam as pessoas ao erro, que o Senhor faça desaparecerem, que o Senhor faça caírem em esquecimento, que o Senhor faça pararem de ser editadas pelas editoras e que o Senhor tenha a tua sã doutrina, que é a palavra de Deus, ensinada segundo a tua vontade. E lembre a tua igreja que, na dúvida, nós temos a quem perguntar. Nós temos um Espírito que está à nossa disposição, que habita em nós e que, quando clamamos em igreja, se move em nosso meio. Senhor Jesus, obrigado pelo teu Espírito que está aqui agora, cada um em um lugar diferente, mas juntos na internet, para engrandecermos o teu nome. Louvado seja o nome de Jesus, porque nós ainda usamos a internet para louvar o seu nome, Senhor. Nos ajude a usá-la de maneira edificante. A internet que é porta de pecado para tanta gente, e para nós, que somos igreja do Senhor, seja instrumento para que a tua verdade seja conhecida até os confins da terra. Glória e aleluia. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Na última sexta-feira do mês que vem, teremos de novo mais um culto de estudo bíblico. Este culto foi uma exceção, com C cedilha, eu escrevi para vocês no grupo hoje, né? E não com 2 S. Uma exceção com C cedilha. Então, hoje nós falamos mais das provas que nós temos de que a palavra de Deus é a verdade. Mas a partir do próximo, nós falaremos de Bíblia nua e crua, pura e santa. Tá bom? Toda sexta-feira do mês, às 21 horas. Fiquem com Deus, queridos. O Senhor abençoe vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Shalom. Tchau, queridos.